Maldições imperdoáveis. As maldições imperdoáveis eram 3 dos feitiços mais poderosos e sinistros conhecidos no mundo bruxo, bem como os feitiços sombrios mais fortes que existiam. Eles eram ferramentas das artes das trevas e foram classificados pela primeira vez como imperdoáveis em 1717, com as penalidades mais rígidas associadas ao seu uso. As 3 maldições consistiam na maldição da morte, Avada Kedavra, na maldição Cruciatus, Crucio, e na maldição Imperius Império. Na década de 1990, usar qualquer uma dessas 3 maldições em um ser humano, trouxa ou bruxo, resultaria em uma sentença de prisão perpétua em Azkaban sem liberdade condicional, a menos que houvesse evidências suficientes de que o lançador o fez sob a influência da maldição Imperius. Muitos bruxos das trevas tentaram usar essa desculpa para evitar a prisão quando capturados, principalmente após a Primeira Guerra Bruxa. Aurores foram autorizados a usá-los durante a Primeira Guerra Bruxa, e durante o auge da Segunda Guerra Bruxa sob o regime de Lord Voldemort. As maldições foram legalizadas, embora isso fosse revogado após a morte de Voldemort. História antiga. As maldições Cruciatus, Imperius e Killing foram classificadas pela primeira vez como imperdoáveis em 1717, com as penalidades mais rígidas associadas ao seu uso. Anotações de Dumbledore em Os Contos de Beedwin, o Bardo. Essas 3 maldições foram classificadas como imperdoáveis na Sociedade Bruxa desde 1717, de acordo com Albus Dumbledore. Primeira Guerra Bruxa. Durante a Primeira Guerra Bruxa, os Comensais da Morte fizeram uso frequente dessas maldições, em um esforço para equilibrar as coisas. O Ministério da Magia deu aos Aurores permissão especial para usá-las também. Depois que a Primeira Guerra Bruxa terminou com o desaparecimento de Lord Voldemort, Alice e Frank Longbottom foram torturados até a loucura com a maldição Cruciatus por 4 Comensais da Morte. Este crime foi considerado por muitos como um dos crimes mais horríveis da memória viva. As vítimas nunca se recuperaram e passaram o resto de suas vidas no Janus TK Ward por danos irrevogáveis por feitiços no Street Mungus Hospital for Magical Malady, Zen de Ferris. Entre as guerras. Durante o ano letivo de 1988 a 1989 na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, a professora de defesa contra as artes das trevas, Patrícia Hackpick, desejou demonstrar as maldições imperdoáveis ao irmão de Jacob, depois que seu amigo Rovancana foi submetido à maldição Imperius. Em uma viagem em Nocturale, ela demonstrou a maldição Cruciatus em um Dark Wizard, para grande choque e horror do aluno. Mais tarde naquele ano letivo, Hackpick torturou Merula Sneed sadicamente com a Cruciatus Curse no Boried Vault, e no ano letivo seguinte, ela assassinou Rovancana com a Killing Curse na Floresta Proibida enquanto mirava em Ben Copper durante um duelo. Como vingança, Merula Sneed tentou usar a maldição Cruciatus em Hackpick no Sunken Vault, mas não teve sucesso porque Hackpick a afastou com Mobilicorpus antes que ela pudesse terminar o encantamento. No ano letivo de 1990 a 1991, o japonês Dark Wizard Kazuhiro Shiratori foi considerado culpado de ter usado as maldições imperdoáveis na conclusão de seu julgamento Wizengamot, juntamente com outros crimes, e foi condenado à prisão perpétua em Azkaban. Quando disfarçado como Alastor Mold usando a poção Polissuco durante o ano letivo de 1994 a 1995, Barto Crouch JNR executou cada maldição imperdoável em uma aranha na frente de sua classe de defesa contra as artes das trevas do 4º ano, em 1994. Ele disse à sua classe a penalidade por usar uma maldição imperdoável em outro ser humano era prisão perpétua em Azkaban. Ele também disse à classe que eles não deveriam saber o que as maldições faziam até o 6º ano. Mais tarde, ele enfeitiçou vários de seus alunos com a maldição Imperius, para ensiná-los a resistir aos efeitos da maldição, com apenas Harry Potter tendo sucesso. Em 24 de junho de 1995, Harry Potter foi submetido à maldição Cruciatus 2 vezes e à maldição Imperius uma vez por Lord Voldemort no cemitério de Little Angleton. Ele foi capaz de resistir ao último, ironicamente graças aos ensinamentos de Barto Crouch JNR. Segunda Guerra Bruxa. Durante a Batalha do Departamento de Mistérios, Harry tentou usar a maldição Cruciatus em Bellatrix Lestrange, mas não teve muito efeito. Ela provocou Harry dizendo que ele precisava realmente gostar de causar dor para que funcionasse, como ele aprendeu mais tarde, quando usou com sucesso a maldição Cruciatus em Amicus Carroll antes da Batalha de Hogwarts em 1º de maio de 1998, incapacitando-o. Snape matou Dumbledore usando a maldição da morte no topo da Torre de Astronomia. Também durante a Batalha da Torre de Astronomia, Thorfinn Hovle estava disparando imprudentemente maldições da morte a torto e a direito, uma das quais matou acidentalmente o companheiro comensal da morte Gibbon. Ao longo do ano letivo de 1996 a 1997, Draco Malfoy usou a maldição Imperius em Kate Bell e Rosmerta, e tentou
Sem sucesso, torturar Harry com a maldição Cruciatus, pois foi gravemente ferido pela maldição Sectum Sempra lançada por Harry. Bellatrix Lestrange torturou brutalmente Hermione Granger com a maldição Cruciatus na mansão Malfoy e Harry usou a maldição Imperius várias vezes durante a invasão do trio em Gringotts em 1998. No mesmo ano, durante a Batalha de Hogwarts, Voldemort tentou matar Harry com a maldição da morte 2 vezes, uma na Floresta Proibida e a outra durante seu duelo final no salão principal. Também durante esta batalha, Bellatrix quase atingiu Ginny Weasley com a maldição da morte, errando por vários centímetros. Mas por causa do sacrifício de Harry e da habilidade de Ginny de se esquivar dos feitiços dos oponentes com relativa facilidade, isso provavelmente não a teria prejudicado. Durante a Segunda Guerra Bruxa, as maldições imperdoáveis foram legalizadas por Lord Voldemort, depois que ele e seus comensais da morte se infiltraram com sucesso e usurparam o Ministério da Magia britânico. Após o fim da guerra, isso foi revertido por Kingsley Shacklebolt, quando ele se tornou ministro da magia. Atuação. Como as maldições imperdoáveis eram muito poderosas, seu uso exigia grande força de vontade e grande habilidade para produzir os efeitos. Deve-se também ter o desejo de usar as maldições para propósitos malévolos. Por exemplo, Harry Potter foi incapaz de lançar efetivamente a maldição Cruciatus em Bellatrix Lestrange em 1996. Apesar de estar furioso com ela pelo assassinato de seu padrinho, ele não tinha o desejo de causar dor por si só, e a raiva justa de Harry apenas infligiu um breve momento de dor nela. Pouco antes da Batalha de Hogwarts, Harry não apenas usou com sucesso a maldição Cruciatus contra Amicus Carro, mas também lançou a maldição Imperius contra 2 indivíduos durante o assalto a Gringotts, que levou Harry, Hermione e Ron a entrar no cofre de Lestrange. Logo após ser cruciado por Harry, Amicus Carro também foi submetido a uma maldição Imperius lançada por Minerva McGonagall. Talvez porque as maldições foram lançadas durante um período em que a proibição de seu uso havia sido suspensa. Não havia indicação de que Harry ou McGonagall fossem punidos por usá-las nessas circunstâncias. Maldições imperdoáveis. Maldição da morte, Avada Kedavra, causou à vítima uma morte instantânea e indolor. O encantamento de Avada Kedavra fez com que um raio de luz verde ofuscantemente intenso saísse da ponta da varinha do lançador, que ao entrar em contato com a vítima, resultou em morte instantânea. Não houve efeitos secundários. A vítima simplesmente cai morta, sem nenhuma razão biológica. É possível que os órgãos internos da vítima tenham parado de funcionar. No entanto, parecia ser mais provável que o método de matar fosse devido à alma da vítima ter sido magicamente arrancada de seu corpo. A evidência disso veio do testemunho de talvez seu lançador mais prolífico, Lord Voldemort, tendo experimentado os efeitos letais de uma maldição da morte recuperada, mas sobrevivendo devido à criação de vários Horcruxes. Voldemort descreveu a sensação de ser atingido por ela como tendo sua consciência arrancada de seu corpo, acompanhada por uma sensação que ele descreveu como sendo dor além dor. Os legistas trouxas seriam incapazes de encontrar a causa da morte em tal ataque, mas o Ministério da Magia britânico reconheceu os sinais da maldição. A maldição da morte não tinha contra-maldição e não podia ser bloqueada pela maioria dos meios mágicos. No entanto, o raio de energia verde pode ser desviado, bloqueado com objetos sólidos ou interceptado com alguns outros feitiços rápidos poderosos, particularmente o feitiço atordoante. Por exemplo, Alvo Dumbledore encantou uma estátua da Fonte dos Irmãos Mágicos para proteger Harry Potter da maldição da morte de Voldemort durante a Batalha do Departamento de Mistérios. Se a maldição não acertar a vítima e atingir um objeto inanimado, pode causar uma pequena explosão no ponto de impacto, o que pode iniciar um incêndio de chama verde. No entanto, a maldição também pode ricochetear no objeto em questão. A maldição da morte era usada regularmente por Lord Voldemort, possivelmente mais do que qualquer outro feitiço, e seus comensais da morte também a usavam. O feitiço era executado verbalmente como regra. Bellatrix Lestrange matou uma raposa com uma maldição da morte não verbal depois de aparatar com Narcissa Malfoy em Spinner's End, pensando que era um auror à espreita. Apenas 2 pessoas conseguiram sobreviver aos efeitos dessa maldição. Harry Potter, que recebeu proteção mágica contra o uso da maldição por Lord Voldemort por meio do sacrifício amoroso de sua mãe e o próprio Voldemort devido a seus Horcruxes, que cada um tinha parte de si mesmo em eles. Harry usou o feitiço de desarmamento e também foi ajudado e salvo pelos efeitos do Priori Incantatem quando as varinhas dele e de Voldemort travaram durante um duelo em 1995 por causa dos núcleos gêmeos de suas varinhas.
quando Voldemort o atingiu com uma maldição da morte novamente em 1998. Harry foi capaz de sobreviver mais uma vez porque Voldemort havia levado parte da proteção de Lily Potter para Harry em seu próprio corpo, usando o sangue de Harry em seu ritual de renascimento em 1995. Este processo de alguma forma amarrou Harry à vida enquanto o próprio Voldemort estivesse vivo. Em 1996, Fawkes se sacrificou engolindo uma maldição da morte que Voldemort apontou para Dumbledore. Isso matou como qualquer coisa viva, mas em uma exibição típica da resposta de uma fênix à morte. Ele explodiu em chamas e renasceu imediatamente de suas próprias cinzas, já que as fênix são imortais. Lord Voldemort assassinou muitas pessoas com esta maldição. As vítimas incluem seu pai, seu avô, sua avó James Potter, Lily Potter, Charity Burbage, Frank Bryce, Geller Grindelwald, Berta Jorkins, uma família de 3 pessoas de língua alemã e incontáveis mais. Sabe-se que ele matou pessoas suficientes para criar um exército de inferi. Maldição Cruciatus, Crucio. Infligiu dor excruciante no destinatário da maldição, torturou-os. A maldição Cruciatus, que infligia uma dor excruciante à vítima, exigia um encantamento verbal e o uso de uma varinha. Os efeitos da maldição dependiam dos desejos e emoções do personagem. Para produzir a dor insuportável implícita no nome, o lançador deve, de acordo com a talentosa lançadora Bellatrix Lestrange, realmente desprezar a vítima e gostar de causar dor. A dor extrema infligida pela maldição a tornava uma forma única de tortura, e era usada regularmente pelos comensais da morte. Quando Harry Potter foi vítima da maldição em junho de 1995, ele descreveu como se sua cabeça estivesse sendo aberta enquanto seus ossos estavam em chamas. No entanto, como esta foi a única vez que Harry foi infligido pela maldição, e como ninguém mais havia dado uma descrição de seus efeitos, não se sabe se foi assim que a maldição sempre foi sentida. A maldição Cruciatus causou tanto sofrimento a Alice e Frank Longbottom que eles foram internados na enfermaria permanente do Hospital Street Mungo para doenças e lesões mágicas como casos de insanidade. Isso foi realizado por Bart Crouch Jr., Bellatrix Lestrange, Rodolphus Lestrange e Rabastan Lestrange. Este ato foi considerado um dos crimes mais depravados de todos os tempos, em termos de dano à vítima e ao sadismo de seus agressores. Maldição Imperius Império. Faz com que a vítima para se tornar inquestionavelmente obediente ao conjurador. A maldição Imperius colocava a vítima em um estado calmo, de transe, ou de sonho, uma experiência descrita como uma liberação maravilhosa, de qualquer senso de responsabilidade ou ansiedade, tornando a vítima sob seu poder profundamente suscetível à influência do lançador, cujo controle sobre seu livre-arbítrio estava profundamente enraizado em parte pela relutância da vítima em transmitir a sensação confortável e em parte por sua recém-descoberta falta e, portanto, indiferença da perspectiva moral dos desejos do conjurador, tornando a vítima inclinada a realizar qualquer tarefa imposta a eles por nenhuma outra razão senão que eles não conseguiram ver porque não deveriam fazê-lo, deixando-o em grande parte sob o controle completo do lançador. A vítima estava tranquila, desde fazer coisas que seriam fisicamente incapazes de fazer, até cometer crimes horríveis, e obedeciam a qualquer ordem. Também foi visto que a maldição funcionou em animais. Como Barto Crouch Jr. lançou a maldição Imperius em uma aranha durante a aula, quando disfarçado de Alastor Mould. Os comensais da morte frequentemente faziam uso dessa maldição. Por exemplo, Lucius Malfoy forçando Broderick Bode e Sturgis Podmore a tentar roubar uma profecia do Departamento de Mistérios e colocar vários funcionários sob seu controle para facilitar a tomada do Ministério da Magia britânico em 1997. Muitos comensais da morte também mentiram sobre estar sob a maldição Imperius durante a Primeira Guerra Bruxa apenas para evitar a prisão em Azkaban. Resistir à maldição Imperius era possível, mas extremamente difícil. Somente aqueles com uma vontade particularmente forte poderiam alcançá-lo. Harry Potter, Barto Crouch Sr. e Barto Crouch Jr. aprenderam a resistir à maldição após serem submetidos a seus efeitos. Harry Potter, em particular, parecia ser extraordinariamente bom nisso, pois foi capaz de resistir parcialmente à maldição desde a primeira vez que foi lançada sobre ele, e mais tarde foi capaz de resistir completamente quando foi lançada sobre ele por Voldemort, ele mesmo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!